Boa tarde, meus queridos irmãos. Uma alegria estar com vocês aqui, mais um estudo do Evangelho. E hoje, conforme a gente pôde ver, através da leitura realizada pelo nosso irmão Euler de Moura Soares Filho, o capítulo objeto do estudo é o capítulo 8, denominado Bem-aventurados que têm puro coração. E o item que nós estamos estudando é o item 18, que está justamente nas instruções dos Espíritos, que tem o subtítulo Deixai que venham minhas criancinhas. E quando verificamos o capítulo 8, percebemos que ele está dividido em vários subitens, e temos aí do item 2 a passagem evangélica, onde lá no item 18, que é o item relacionado às instruções dos Espíritos, é explicado que é justamente o objeto do estudo da tarde de hoje. Então, eu vou fazer a leitura dessa passagem do Evangelho para que a gente possa entender de uma forma mais ampla aquilo que Jesus queria e trouxe para a gente de ensinamento através do Evangelho de São Marcos, no seu capítulo 10, versículos 13 e 16. E aí, inicia Marcos falando o seguinte: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocassem. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que eles apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: deixai que venham minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para com aqueles que me lhe assemeiam. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Então, meus irmãos, essa passagem é uma passagem belíssima do Evangelho de São Marcos, e as instruções dos Espíritos, através da passagem de João Evangelista, que foi escrita em Paris em 1863, ele traz a explicação dessa passagem do Evangelho de São Marcos. E inicia João Evangelista trazendo o seguinte: disse o Cristo, deixai que venham minhas criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. E aí, através desse parágrafo, João Evangelista ele vem trazer para todos nós que, de fato, Jesus, ele, além de abraçar todas as crianças que estavam ali em sua volta, ele buscava atingir o coração daqueles que, porventura, sofriam, daqueles que porventura, são ignorantes, da multidão dos aflitos, dos infortúnios, dos fracos e dos deserdados. Jesus ele falava: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele sempre buscava, através dos seus ensinamentos, das suas histórias, do seu dia a dia, do seu exemplo, sempre apresentar algo novo, motivador, fazendo com que todos nós tivéssemos os seus atos do dia a dia o maior exemplo para a nossa vida. E tanto é verdade que desde que antes de Jesus nascer, e Jesus já existia bem antes, tanto é verdade que ele é o governador deste mundo, da terra. Jesus, antes de vir para cá, ele já foi previsto por alguns profetas. Um, inclusive, que já preparava a sua vinda era João Batista, seu primo, que falava do Messias que viria para poder
salvar e trazer a boa nova para todos nós. E tanto que isso aconteceu que Jesus, ao nascer, nasceu em condições humildes numa manjedoura, onde, juntos com os animais, ele, na cidade de Belém, que na época hoje fica na Palestina, há mais de 2000 anos atrás, o seu nascimento ocorreu e nós comemoramos esse nascimento até hoje, no dia do Natal, que é o dia 25. Filho de pais pobres, Maria e José ajudava sua família trabalhando com seu paizinho, que era carpinteiro. Sempre foi um filho obediente. Desde cedo demonstrou possuir a sua atividade pública, no qual ele ensinava a palavra de Deus. Jesus é o nosso mestre querido. Ele procurava trazer, desde a sua tenra idade, vários ensinamentos que geravam reflexões na vida da sua mãezinha e de todos que estavam à sua volta. Ele combateu o preconceito da época, a rivalidade das raças, procurou desmascarar as hipocrisias que eram trazidas muitos pelos fariseus. Ele buscava animar os fracos, consolava os aflitos, fazia com que as pessoas sentissem bem e leve em razão de quê? Do seu magnetismo. A pureza do seu fluido de Jesus, ela juntamente com a sua vontade de fazer o bem, produzia curas maravilhosas. Ele foi o maior médico que veio aqui na Terra. Não escreveu uma palavra sequer, meus irmãos. Quem trouxe a sua história foram quem? Os seus discípulos. Discípulos estes que uns conviveram com ele, que foi Mateus e João, e outros que, através do Evangelho de Mateus, teve a oportunidade de conhecer a sua linda história e continuar divulgando a sua história através de seus ensinamentos e de seus exemplos. Jesus mostrou para todos nós homens, que Deus é soberano, é nosso Pai, Ele é justo e bom. E procurou, através até da sua morte, onde ele foi torturado e morreu da pior forma possível, que foi a crucificação, ele procurou mostrar que até nesse momento a necessidade de amarmos a todos e ao mesmo tempo perdoar as ofensas eram necessárias. Jesus, ele trouxe a base sólida da Boa Nova, que é o Evangelho, onde ele procurou ensinar, diante dos seus exemplos, o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, onde ele mostrou a importância de fazermos com o outro aquilo que gostaríamos que fosse feito com nós mesmos. E por que eu fiz esse resumo, essa síntese da vida de Jesus? Porque para a gente poder situar diante de tudo isso que foi trazido na lição do item 18, onde essa simples passagem que deixai que venham minhas criancinhas, ela tem um significado muito maior do que o simples aconchego daquelas crianças que estavam ali à procura do Mestre. Jesus, ele queria que os homens, aqueles fossem com confiança daquelas crianças que estavam ali. Nós sabemos que as crianças possuem um coração aberto, possuem um coração puro, onde elas aceitam, estão ávidas em aprender e aceitam os aprendizados. Ele queria que todos aqueles que estivessem na condição de sofrimento, na condição inferior, e aqueles que são ignorantes, aqueles que estão vivendo as suas aflições, ele queria que todo esse seu ensinamento, toda a sua palavra fosse recebida com o mesmo coração das criancinhas que um dia ele abraçou.
Jesus, ele quer preencher a nossa vida. Tanto é verdade que ele falava que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele procurou e procura até hoje fazer com que a nossa vida seja vivida de uma forma diferente. Porque os seus conceitos, a sua filosofia, os seus ensinamentos são transformadores. E o maior de todos os ensinamentos, que é a lei do amor, esse sim é determinante para a modificação da humanidade. O amor que, transfigurado em várias formas, o amor puro através da caridade, o amor compassivo através da compaixão, da indulgência, do perdão, o amor que procura movimentar a vida das pessoas e transformá-las de uma forma que ninguém consegue entender, mas só quando vive essa transformação sabe muito bem como o amor de Jesus é importante para a vida de todos nós. E Jesus continuando, ou melhor, João Evangelista continuando as suas narrativas, ele fala que Jesus foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar, e aí ele traz o seguinte: Jesus foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. E é verdade. Jesus, quando veio à Terra, prometeu, diante de todos os seus ensinamentos, que ele não podia trazer para aquelas pessoas de uma forma tão evidente, porque nós, naquela época, não estávamos preparados para isso. Mas Jesus prometeu um consolador, prometeu um consolador. E esse consolador veio na forma da doutrina espírita, que hoje, de uma forma tão clara, tão ampla, tão didática, e tão completa, vem esclarecendo todas as suas parábolas e vem mostrando para todos nós como foi grande a presença de Jesus aqui na Terra e como foi importante para que possamos, inclusive, mudar os conceitos que naquela época viviam arraigados na humanidade. E durante todo esses anos que passaram, desde o surgimento de Jesus até hoje, a humanidade vem constantemente modificando. E Jesus continua sempre vivo entre nós. Diferente de várias pessoas que passaram pela a história da humanidade e que hoje estão guardadas nas bibliotecas empoeiradas, Jesus continua vivo nos nossos corações diante de tudo que ele apresentou, porque de fato os seus ensinamentos é a nossa bússola para que possamos seguir o caminho da nossa renovação, o caminho da nossa transformação, o caminho da nossa tão sonhada reforma íntima. E aí, com o intuito de procurar esclarecer um pouco mais esses ensinamentos, João Evangelista completa a sua narrativa do Evangelho, falando que, meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tomarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. E aí ele conclui justamente falando sobre a importância do Espiritismo na transformação da humanidade, da importância de nós espíritas para que isso aconteça. Nós que somos considerados, na forma da parábola, aqueles trabalhadores da última hora,
é agora o momento de fazer com que possamos merecer essa última hora de transformação em que a humanidade passa, em que a Terra passa, onde sabemos que vivemos um mundo de expiação e provas e temos que está em constante evolução para que, quem sabe, possamos chegar no mundo de regeneração. O mundo está em constante mudança. Tanto é verdade que o que estamos vivendo hoje, né, o isolamento social, a pandemia, tudo isso é uma provação coletiva para que a Terra chegue, né, numa condição diferente, as pessoas possam fazer reflexões sobre a sua vida, para que, quem sabe, possamos, diante dessa provação coletiva, realizarmos aí a nossa transformação e melhorarmos um pouquinho mais diante do sofrimento que infelizmente está ocorrendo em todos nós. Então, meus irmãos, é importante que essa lição de João Evangelista fique guardado nos nossos corações e sejam vividas todos os dias. Nós que somos essas criancinhas, né, que precisamos receber os ensinamentos do Mestre da melhor maneira possível, nós que somos imperfeitos, nós que precisamos lutar contra o nosso espírito velho, nós que tivemos a santa oportunidade da reencarnação para poder fazer nessa que estamos vivendo com amor aquilo um dia fizemos com dor. Nessa encarnação, vamos procurar passá-la trabalhando, vamos procurar passá-la fazendo o bem, procurando exercer a caridade, para que não passemos essa nossa oportunidade em branco, para que possamos seguir todos os seus ensinamentos, os ensinamentos de Cristo, que estão hoje mais do que claros e explicados através do Evangelho, da doutrina espírita, possamos saber a teoria, sim, mas colocar acima de tudo em prática. E só assim estaremos, cada dia que passar, andando diante de tudo que temos a oportunidade de viver, quem sabe subir degrauzinhos, degrau por degrau, da nossa escala evolutiva e fazer, no final, a tão sonhada reforma íntima. Com o intuito, meus irmãos, de ilustrar essa passagem de hoje, trago para vocês uma lição do livro Espírito da Verdade, que foi psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira, e essa lição ela foi escrita pelo espírito de André Luiz, onde ela tem um título Assim Falou Jesus. E a lição, meus irmãos, inicia-se trazendo a seguinte narrativa: disse o mestre, buscai e acharei. Mesmo nos céus, você pode fixar a atenção na sombra da nuvem ou no brilho da estrela. Então, vem André Luiz comentando que, mesmo nos céus, mesmo em condições sublimes, ou mesmo em condições que você tem uma visão do todo, você pode fixar a sua atenção na sombra da nuvem ou no brilho da estrela. Vai depender de cada um de nós como iremos, qual que é a perspectiva que queremos para a nossa vida. O que a gente prefere viver, a sombra ou a luz? É isso, está inclusive dentro daquilo que sabemos do livre-arbítrio. É a partir do momento em que damos um sentido à nossa existência e procuramos ver aquilo que está ao nosso redor e sentir e viver, é que nós vamos saber como iremos, cada dia que passa, viver a nossa vida. Afirmou o Senhor: cada árvore
é conhecido pelos frutos. Alimentar-se com laranja ou intoxicar-se com a pimenta é problema seu. E é verdade. Se nós estamos propensos a nos alimentar e nos nutrir, ou simplesmente estamos propensos a nos intoxicar e sofrer. Essa escolha é de cada um de nós. Se você planta laranja, você colhe laranja. Se você planta amor, você colhe amor. Se você planta tristeza, desilusão, você vai colher sofrimento. A vida de todos nós, ela é guiada pelos nossos comportamentos. As causas atuais das nossas aflições são causadas por nós mesmos. E Jesus já vinha falando isso através das suas lições. Proclamou o Cristo: orai e vigiai, para não entrardes em tentação, porque o espírito em verdade está pronto, mas a carne é fraca. O espírito é o futuro e a vitória final, mas a carne é o nosso próprio passado, repleto de compromissos e tentações. E sabemos que não é à toa que estamos aqui na nossa tendo a oportunidade da reencarnação. Não é à toa que nós vivemos, como eu disse anteriormente, no mundo de expiação e provas. O nosso espírito é eterno, o que morre é o nosso corpo, a nossa matéria. Vai depender de cada um de nós se, quando regressarmos lá para o mundo espiritual, como nós queremos ser recebidos. Com a consciência tranquila do dever cumprido ou cheio de dúvidas, de problemas e com a consciência em sofrimento. É isso que faz com que a gente progrida e eleve espiritualmente. Ensinou o Mestre Divino: não condeneis e não sereis condenados. Não critique o próximo, para que o próximo não critique a você. Falou Jesus: quem se proponha a conservar a própria vida, perder-lhe-á. Quando o arado descansa, além do tempo justo, encontra ferrugem que o desgasta. E aí, é verdade, como é necessário trabalho para a nossa vida. Como é necessário trabalho, inclusive, para que possamos manter ativos, para que a gente possa adquirir saúde mental. É o exemplo aqui do arado. Se o arado ele está em plena atividade, ele está sempre limpo, porque ele precisa ser limpo, e com as manutenções necessárias que são realizadas, ele vai continuar sendo útil para aquele trabalhador. Mas a partir do momento que ele está ali parado e não é mais utilizado, naturalmente ele vai perecer. Naturalmente ele vai estragar. E é assim nós temos que pensar em relação à nossa existência. Se somos úteis, se somos ativos, se procuramos trabalhar, fazer o bem, procuramos divulgar, todo as nossas experiências com as outras pessoas, estaremos sempre sendo úteis e sempre estaremos com a propensão de estar com a cabeça boa, justamente em razão de tudo, de preencher a nossa vida com algo bom e útil. Diferente daquele momento em que, se estivermos simplesmente esperando as coisas acontecerem, ou estaremos parados, fatalmente encontraremos um problema de saúde, ou quem sabe teremos problemas psíquicos. Ou seja, a vida ela nos traz constante movimentação. Ela nos faz com que, a partir do momento em que somos úteis, estaremos fazendo o bem para as pessoas e ao mesmo tempo para nós mesmos. Disse o Mestre: não vale para o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma.
A criatura faminta de posses e riquezas materiais, sem trabalho e sem proveito, assemelha-se de algum modo à pulga que deseja se reter um cão para si só. Afirmou o mestre: não é o que entra pela boca que contamina o espírito. A pessoa de juízo são, come o razoável para redimento da vida, mas os loucos ingerem substâncias desnecessárias para o rendimento da morte. Ensinou o mentor divino: andai enquanto tendes luz. O corpo é a máquina para a viagem do progresso e todo o relaxamento corre por conta do maquinista. Proclamou Cristo: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Interessar-se pelo material dos caluniadores é mesmo que se adornar você deliberadamente com uma lata de lixo. Então Jesus, diante dessa manifestação, fala para todos nós: olha, perdoa, esquece, deixa para lá, justamente pelo simples fato de que não vale a pena. Isso traz doença, a mágoa corrói o nosso coração, isso provoca, na verdade, são situações difíceis na nossa vida e que, por sua vez, já foi pesquisado pelos homens, que de fato isso abala inclusive o nosso corpo, através das doenças do coração, de pressão. Pesquisas já foram realizadas nesse sentido. Então, por que guardar mágoa? Por que ficar remoendo? Não vale a pena. Falou Jesus: a cada um será concedido segundo as próprias obras. Não se preocupe com os outros e não ser para ajudá-los, pois a lei de Deus não conhece você pelo que você observa, mas simplesmente através daquilo que você faz. André Luiz. Então, conclui André Luiz através da lição, mostrando para todos nós que cada um será concedido segundo as próprias obras. E informa, através da explicação da passagem de Jesus, que de fato a gente tem que preocupar não com as outras pessoas, o que elas estão fazendo, se elas estão procurando ajudar ou não, mas a gente tem que preocupar em nós mesmos. Cada um de nós comanda as nossas ações. Cada um de nós vai colher aquilo que plantou. Então vamos procurar passar a nossa vida ajudando os outros, fazendo bem, sorrindo, procurando passar a nossa existência de forma leve e não só vivendo a nossa vida sem preocupar com aquela vida que está do nosso lado. Ou seja, vamos fazer com que de fato sejamos úteis, porque o maior beneficiado é cada um de nós. Então, meus irmãos, diante dessa lição, diante da passagem do Evangelho, percebemos que Jesus, que é o nosso grande mestre, ele de fato quis, através da lição "Deixai que venham minhas criancinhas", tocar profundamente não só essas criancinhas, mas todos nós. Todos nós que somos desejosos do seu aprendizado e que possamos, diante disso, fazer uma reflexão e sempre estar com o nosso coração aberto, sempre procurar receber os seus ensinamentos e além do mais, estudar os ensinamentos da doutrina espírita como uma forma de vacinar a nossa alma contra o mal. Através do momento em que temos conhecimento, através do momento que temos os esclarecimentos, a nossa responsabilidade ela aumenta, porque muito será cobrado de quem muito recebeu. Mas, ao mesmo tempo, temos a possibilidade de seguir o caminho da vitória,
temos a oportunidade de seguir o caminho para tornarmos homens e mulheres de boa vontade. Que Deus nos ampare, nos proteja e, diante de todos esses ensinamentos, nós encerramos mais um estudo do Evangelho da Tarde. Com isso, peço a você, meus irmãos, vocês, meus irmãos, que agora elevem os seus pensamentos aos céus e, através da nossa oração, estaremos agora encerrando a nosso estudo da tarde. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui estudando os seus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que nos ampare, nos proteja, dando paz, saúde, paciência, tolerância, fazendo com que essas bênçãos estejam presentes no lar de cada um de nós. Pedimos, Senhor, que ampare aqueles que sofrem, pedimos que ampare aqueles que estão nos leitos dos hospitais, nas prisões, nos manicômios, nas ruas, que estão sozinhos. Conforte o coração de cada um. Pedimos, Senhor, que afaste aqueles que não querem o nosso bem, que eles possam ser orientados, que eles possam receber os esclarecimentos de que o amor e o perdão é o melhor remédio. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai do mal, pois o reino e o poder, a majestade e a glória, para todo e sempre, que assim seja. Muito obrigado e um abraço a todos.